pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao conteúdo do terceiro bimestre, ou seja, ao quinto capítulo, tá? Bom, neste bimestre nós iremos iniciar o tratamento do reino Animalia. A gente falou no bimestre passado sobre o reino bactéria, protista e o fungi, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o reino Animalia. Primeiro, nós temos que lembrar o conceito de animais vertebrados e invertebrados, tá? Então, os animais vertebrados são aqueles que apresentam coluna vertebral e crânio. E, por conceito, os animais invertebrados são aqueles que não apresentam a coluna vertebral, mas que podem ter o corpo mole ou o corpo rígido, que é caracterizado por outras estruturas que vão fornecer essa rigidez e não as vértebras, ok? Então, trouxe aqui alguns exemplos de animais vertebrados e invertebrados para a gente conseguir relembrar esse conceito. Sempre que vocês forem lembrar, os vertebrados são aqueles que apresentam coluna vertebral e crânio. Então, hipopótamo, girafa, pombo, pinguim. E os invertebrados nós podemos ter a maioria como os insetos, então a joaninha, o gafanhoto, a abelha, a aranha, ok? Do grupo dos invertebrados, nós vamos começar a falar sobre os poríferos. Os poríferos são os animais invertebrados mais simples que nós temos, ok? Por isso que nós vamos conversar deles primeiro. Os poríferos apresentam, em sua maioria, ambiente aquático e eles são fixos ao substrato, então eles são fixos a uma estrutura, eles não conseguem se movimentar, tá bom? E eles são considerados animais filtradores, porque na sua estrutura e para realizar as suas funções, eles precisam ter ali a passagem da água dentro do seu organismo, ok? Trouxe aqui alguns exemplos de poríferos para vocês. Os poríferos, eles são conhecidos como as esponjas do mar. Então, para quem lembra aí do desenho do Bob Esponja, o Bob Esponja é um porífero, tudo bem? Então, trouxe aqui, ó, uma variedade de poríferos para vocês conseguirem observar e reconhecer esses animais. Vamos falar agora sobre a estrutura corporal dos poríferos. Então, observem aqui comigo nesta imagem. Eu tenho o ósculo, que é a estrutura por onde sai a água do animal, ok? Percebam aqui que ele tem uma grande cavidade interna, que é chamada de átrio, e esse átrio apresenta estruturas de abertura aqui nas laterais, tá? Esses locais aqui da lateral que são abertos são os locais por onde a água entra no animal. Então, ela vai entrar aqui pela lateral, vai passar pelo átrio, que é essa estrutura aqui do meio, e vai sair pelo ósculo. Além disso, eu tenho outras duas estruturas importantes, tá? Os poróstos, ou então também chamados de espículas, vão fornecer a sustentação desse animal. Então, vai aparecer ali uma rede de fibras formada por esses poróstos, ou também chamadas de espículas, que vão sustentar esse animal para ele não ficar caído, para ele ficar firme ali sobre o substrato, ok? E os coanócitos, que são estruturas que ficam aqui, ó, nessa parte interna do átrio, tá representado pela cor vermelha, né, rosa, e são estruturas que ajudam a digestão dos alimentos. O que seriam esses alimentos? Restos alimentares ali sendo trazidos pela água, a água vai passar pelo átrio e vai chegar ali até o coanócito, que é a estrutura de digestão. Então, eles não apresentam um sistema digestório, tá? A quem vai fazer a digestão vai ser essa estrutura, que é o coanócito. A água, ela é de extrema importância para os poríferos, porque ela ajuda no processo de digestão, ela é responsável por fazer as trocas gasosas e também pela eliminação dos resíduos metabólicos que saem ali pelo ósculo, ok? Os poríferos, eles podem se reproduzir de 3 maneiras diferentes. A primeira delas é a reprodução assexuada. Lembrem-se que quando eu falo de reprodução assexuada, eu não tenho a mistura de material genético.
Então, pode ser por regeneração ou por brotamento. Aqui nessa figura, a letra A é o processo de brotamento, onde surge um broto ali naquela esponja, naquele porífero, e ele vai formar um outro indivíduo a partir de si mesmo. Ou então pela regeneração, que está sendo representada na letra B, onde a esponja ela é degradada, né? Ela se desagrega ali da sua estrutura comum e ela vai se reconstituir em uma outra região, assim como a gente conversou um tempo atrás sobre o rabo da lagartixa, lembram? Se o rabo da lagartixa ele é cortado, a lagartixa consegue fazer o processo de regeneração para conseguir recuperar aquela estrutura. Assim também fazem as estrelas do mar. E pela maneira sexuada, que é onde eu tenho a mistura do material genético, então eu vou ter ali a junção do espermatozoide com o óvulo e vou formar um ovo que vai dar origem à minha nova esponja, tá bom? Bom, pessoal, outro grupo dos invertebrados que nós temos que conversar são os quinidários. Os quinidários, eles apresentam diversos representantes do seu grupo, tá? Eles são de ambiente aquático e eles podem ser fixos ao substrato, então sem movimentação, também chamados de sésseis. Quando eu falo a palavra séssil, significa que não tem movimentação, tá? E são representados pelos corais e pelas anêmonas. Ou então, eles podem ter movimentação por colunas de água, eles conseguem se movimentar através das colunas de água, que são as medusas e as caravelas. Trouxe aqui uma foto de representação de quinidários para vocês. Então, tem a alga-viva, a caravela, a hidra, as anêmonas do mar e outros representantes dos quinidários, tá bom? Bom, os quinidários, como eu falei para vocês, eles podem ser classificados em sésseis ou então de movimento. A maioria que é de séssil são os pólipos. Os pólipos, eles podem estar sozinhos em uma região, ou então formar colônias, tá? Percebam aqui nessa imagem que eu tenho pelo menos 6 pólipos diferentes aí nessa imagem, formando essa colônia. E tenho aqueles que são de movimento, que nessa imagem está sendo representado pela água viva. Percebam que a estrutura entre os pólipos e as algas vivas são bem diferentes, tá? As algas vivas, elas parecem até um guarda-chuva ou lembram bastante os fungos que a gente viu sobre o reino Fuji, lembram? Então, aqui tá a diferença desses dois grupos principais aqui dos quinidários, tá? Em relação à estrutura, ela também muda. Eu tenho aqui no pólipo a presença de uma boca superior, nesta região, de tentáculos, de uma cavidade interna chamada de cavidade gastrovascular, que é revestida pela gastroderme. Tem uma outra estrutura que é a mesogleia e a ectoderme. A ectoderme é a estrutura mais externa do pólipo, a mesogleia é a estrutura intermediária e a gastroderme é a estrutura mais interna que vai revestir a cavidade gastrovascular. Estas mesmas estruturas eu também tenho na medusa, que é a minha água-viva, mas elas estão representadas de uma maneira diferente, concordam? A boca, ela fica na parte inferior da medusa e os tentáculos também. Mas eu continuo tendo as três estruturas. A ectoderme é mais externa, a mesogleia é bem maior do que o pólipo, mas continua sendo a intermediária. E tenho ali a gastroderme revestindo a cavidade gastrovascular, tá? Eu tenho aqui estruturas importantes para serem destacadas nos quinidários. A cavidade gastrovascular, como o nome mesmo sugere, é a cavidade que vai fazer a digestão ali daqueles resíduos que ficaram na água que vão entrar por aquele animal, tá? E eu tenho uma estrutura de extrema importância que são os quinidócitos. Os quinidócitos são estruturas que ficam na ponta dos tentáculos, tanto dos pólipos quanto das medusas, e liberam substâncias urticantes. Esses quinidócitos, ao liberar essas substâncias urticantes, eles conseguem imobilizar a presa, né, que o quinidário vai se alimentar,
e ele consegue ali, através da boca, colocar esse alimento para dentro que vai ser digerido na cavidade gastrovascular. Então, os quinidários, eles são considerados animais predadores, porque eles vão imobilizar a sua presa através dos quinidócitos, tá? Esses quinidócitos, como eu disse, eles liberam substâncias urticantes. O que são substâncias urticantes? Substâncias que vão causar queimaduras, ok? Então, em nós, seres humanos, trouxe aqui uma imagem para vocês de uma queimadura por água-viva e de uma queimadura por caravela. Percebam aí nessas imagens que existe uma queimadura mesmo da região causada por esses animais. Tá bom? Por isso que é muito importante a gente verificar ali na praia, na região litorânea para onde nós vamos, se existe a presença de águas-vivas naquela região, porque elas são muito prejudiciais. Dependendo da queimadura que a pessoa levar por uma água-viva, ela pode sim ser encaminhada para o hospital e levar até, às vezes, processos de óbito por essa queimadura, ok? A reprodução dos quinidários também pode ser de maneira assexuada por brotamento, então eu tenho ali a presença de uma hidra adulta, de um broto crescendo, e esse broto ele vai se transformar em um broto livre para gerar uma nova hidra, onde eu não tenho a mistura de material genético. E pode ser por reprodução sexuada, onde eu tenho a mistura de DNA, então eu tenho ali a presença de um espermatozoide e um óvulo, ou então pela alternância, tá? Eles conseguem alternar entre uma fase de pólipo e uma fase de medusa, perdão. Então, eu tenho ali a alternância de gerações, onde eu tenho a fecundação interna dessa medusa ou desse pólipo, a liberação de uma larva que vai gerar um novo pólipo, uma estrutura fixa, e aí eu tenho dessa estrutura fixa o desenvolvimento de outras medusas. A alternância de gerações, ela pode ser tanto por uma parte ali de reprodução assexuada, quanto por uma segunda parte de reprodução sexuada, ok? Por isso que chama alternância de gerações. Bom, pessoal, trouxe aqui essa última imagem para vocês para a gente conversar um pouco sobre a importância desses animais. As esponjas do mar, elas são de extrema importância para o equilíbrio ecológico, né, do ambiente aquático, mas anteriormente elas eram muito utilizadas para a gente tomar banho mesmo. Então, anteriormente, as pessoas elas caçavam essas esponjas do mar, né, os poríferos, para produzir a esponja que nós utilizávamos para tomar banho. Hoje em dia não é mais feito esse processo, existem esponjas produzidas em laboratórios que nós utilizamos para tomar banho, ok? E os corais, que são formados pelos quinidários, principalmente pelos pólipos, tá? Olha só a diversidade de cores, formatos, tamanhos diferentes que eles podem nos dar e apresentar. E também eles são de extrema importância para o equilíbrio ecológico, principalmente para a reprodução de alguns peixes. Vocês todos provavelmente já devem ter assistido Nemo. Para quem ainda não assistiu, assistam Procurando Nemo, tá? Porque é bem interessante em relação a essa diversidade de animais do ambiente aquático. E as colônias de corais, elas são bastante importantes para o peixe palhaço, que é o peixe do Nemo, porque ele consegue ali se proteger, se escondendo nesses corais e fazendo a reprodução adequada dos seus filhotes, tá? Então, para quem ainda não assistiu, para quem quer assistir de novo aí nessa quarentena, uma boa dica é assistir Procurando Nemo, tá bom? E trouxe aqui essas duas imagens inferiores para a gente conseguir observar de uma visão superior como esses corais são vistos. Existe um coral muito grande em Recife, que é bastante comum, e as pessoas conseguem turistar, né, visitar esse local. E aqui eu trouxe essas duas imagens de uma vista superior. Bom, vou deixar para vocês realizarem os exercícios da página 295, 297, 299, 301 e 303. Lá na página 303, ele pede para vocês fazerem uma dobradura, é bem interessante, eu gostei bastante de fazer. E vou disponibilizar para vocês o gabarito na sexta-feira, no dia 7.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem através do binóculo e do chat do Schools, tá? Pessoal, lembrando que nós estamos iniciando o terceiro bimestre, então vamos começar aí da maneira mais positiva possível, assistindo os vídeos e fazendo as lições de casa, ok? Um beijo e até a próxima aula!